Bom dia, igreja. A graça e a paz a todos, amém? Sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical nessa manhã de domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8 da nossa revista e ela tem como título Vivendo na Família de Deus, né? A nossa lição hoje ela vai falar do privilégio de fazermos parte dessa grande família de Deus, né? Uma família espiritual, né? Esse deveria, ou melhor, deve ser um dos maiores privilégios de qualquer cristão, de ser chamados filhos de Deus, né? Mas isso também nos traz uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros, pois o nosso testemunho deve também identificar a natureza divina, a natureza de Cristo, né? Devemos saber perdoar como Cristo perdoou, devemos saber amar o nosso próximo como Ele amou, né? Mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo com todos os nossos problemas, né? Não só do nosso próximo, mas os nossos defeitos também, né? Esse talvez é um dos maiores desafios que enfrentamos como filho de Deus, saber amar e perdoar o nosso próximo, né? Nosso testemunho também, nós testemunhamos de Jesus Cristo através das nossas ações, das nossas formas de agir, da nossa forma de falar, ou seja, deveríamos revelar o caráter de Deus através do nosso viver diário, né? O nosso viver diário tem que ser um viver que mostre essa natureza divina, mostre aquilo que Deus colocou em nosso coração, né? Tá certo? Quando o apóstolo Paulo, né, ele escreve aos cristãos lá na carta de Efésios, né, ele diz que deveremos viver um viver coerente como cristão, né? Vamos lá, uma lida lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 2. Ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício, e de aroma agradável a Deus. Paulo, ele diz que como cristão devemos ser imitadores de Deus, né? Ou seja, absorver as suas características, e não somente absorver as suas características, mas transmitir essas características às pessoas que nos cercam. Dentro desse versículo, Paulo ele destaca o amor, né, como sendo o ponto central, como sendo o ponto motivacional para que nós pudéssemos liberar perdão e estabelecer uma convivência social, ou seja, viver em comunhão com todos, né, não somente com Deus, mas também com o nosso próximo. Paulo ainda, ele vai muito mais além, né? Ele coloca o amor como a motivação de, se necessário, fazer sacrifícios pessoais para conviver com as pessoas que estão à sua volta. Nós temos que ter em mente que nós fazemos parte dessa grande família espiritual, dessa parte da igreja, com pessoas que é composta pessoas pessoas que são totalmente diferentes entre si, né? Não só fisicamente, mas de classes sociais, de cultura, classe econômica, né? São pessoas diferentes entre si, né? Sem contar com a carga de problemas emocionais, né? Ou problemas espirituais que acompanha a vida de cada um, né? Dentro desse contexto, né? Dentro dessa visão, né, que nós devemos entender a nossa responsabilidade de manter o verdadeiro caráter do cristão. Esse é o nosso objetivo da nossa lição, né, de nós nos conscientizarmos que fazemos parte dessa grande família espiritual. E isso é viver em harmonia, não somente com Deus, mas também viver em harmonia com os nossos irmãos. Amém? Vamos lá para o nosso primeiro tópico da nossa lição, né? O primeiro tópico da nossa lição, ele vai falar vivendo um relacionamento de amor com o Pai, né? Vamos ler lá 1 João, capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A primeira coisa que devemos entender é que a iniciativa de amar, ela sempre partiu de Deus.
Deus sempre demonstrou, né, o amor pela vida do homem. Deus sempre se preocupou com o homem, né? Vamos dar uma lida lá também, o que João, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10, o que João, ele está falando aos seus leitores, né? Ele diz assim: nisto consiste o amor, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Desde o início, né, nós podemos ver que desde o início da criação do homem, Deus, ele tem demonstrado esse amor através do seu cuidado com a vida do homem, o seu cuidado de preservar o homem, o cuidado de mostrar ao homem o caminho certo que ele deve andar. Primeiro ele se revela ao homem a sua natureza, a sua forma de pensar, o seu querer, né? Para que o homem ele tenha uma direção, né? Deus ele sempre levantou homens para transmitir a sua vontade, direcionando o povo, direcionando o seu povo por um caminho de justiça. Em toda a Bíblia, né, nós podemos ver esse caráter de Deus sendo mostrado ao seu povo, né? Nós podemos ver lá Noé, né, mostrando, revelando que Deus ele não tolera, né, não tolera a corrupção ou a violência, né? O Abraão, quando Deus demonstra um Deus amoroso, preocupado em levar a salvação a toda a humanidade, né? Ou através de homens, né, líderes que Deus levantou ao longo de toda a história lá do Velho Testamento, nós podemos ver Deus levantando líderes, levantando profetas e reis, né, para que através desses homens, né, Deus deixou sempre transparecer ali a sua vontade, né, porque ele sempre amou o homem, então ele procurava dar uma direção na vida do homem, uma direção espiritual, mostrando ao homem como ele deveria andar, né? Deus sempre exigiu do homem a fidelidade, né? A fidelidade e o amor exclusivo a Ele, né? Por isso Ele deixou ali os 10 mandamentos como uma forma de orientar, uma forma de direcionar para que o homem pudesse entender a vontade de Deus, né? E em troca dessa fidelidade do homem, o homem ele viveria uma vida de paz, tranquilidade e felicidade diante de Deus, mesmo com todas as dificuldades que todos nós estamos sujeitos a passar. A nossa fidelidade e confiança em Deus faz toda a diferença, né? A história ela mostra que que o homem sempre se rebelou contra Deus. Sempre partiu do homem a quebra dessa relação de confiança, né? O que afastava automaticamente o homem da presença de Deus, por causa do pecado, né? O pecado ele sempre trouxe consequências muito tristes para o povo de Deus, né? Por causa do pecado, o povo ele padeceu necessidade de comida, o povo foi subjugado por outras nações, o povo foi escravizado, o povo viveu muitas doenças físicas e também doenças espirituais. Mas Deus sempre se colocou ao alcance de todas as pessoas, né? Mesmo o homem quebrando essa relação de confiança com Deus, Deus sempre abriu a porta, Deus sempre deu a possibilidade para que o homem pudesse voltar atrás, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá na carta de Romanos, né? Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim: mas Deus demonstra o seu amor para nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Na maioria das vezes, nós como homens, né, quando recebemos um presente que nós desejamos muito ou que gostamos muito, logo, né, vem aquela vontade de nós retribuirmos, né, aquele presente, e na primeira oportunidade queremos retribuir da melhor forma possível, né, aquele presente, para demonstrar assim a nossa gratidão, né? Se nós pararmos para refletir, Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz de uma forma cruel por minha vida, pela sua vida, pela vida de toda a humanidade, mesmo sabendo que muitos não aceitariam, mesmo sabendo que muitos o rejeitariam.
ele deu o primeiro passo, ele pagou um alto preço, né? Para que pudesse dar a oportunidade para que nós pudéssemos nos aproximar novamente de Deus. E se nós pararmos para pensar o que nós temos que dar em troca, ou o que nós estamos dando em troca, ou o que nós deveríamos dar em troca. De uma forma bem resumida, né? Eu poderia dizer que nós poderíamos falar como Jesus falou lá em João, capítulo 15, versículo 9, né? Vamos lá dar uma lida, quando ele diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneça no meu amor. A grande motivação de Deus ter enviado Jesus ali para ser sacrificado naquela cruz e resgatar o homem da morte eterna foi o seu amor, foi o amor que ele tem pela vida do homem, né? O amor, ele resume muito bem a essência de Deus. O amor aperfeiçoa todos os mandamentos de Deus. Quando os fariseus ali estavam querendo pegar Jesus, né, numa contradição da lei, né, eles fizeram a seguinte pergunta. Isso está relatado lá em Mateus, capítulo 22, do versículo 36 ao versículo 40. Ele diz assim: Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Depois dessa leitura desse versículo, acho que a gente não precisava dizer mais nada, né? Porque ele é autoexplicativo, né? Jesus, ele está combatendo a falsidade, o legalismo, né? Que aquelas pessoas estavam querendo viver, né? E viver uma vida espiritual apenas de aparência, né? Para que as pessoas pudessem ver e se admirar como eles eram espiritual. A grande verdade é que quem ama a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, porque a essência de Deus é amor. Então, a primeira coisa que podemos ver dentro de reconhecer dentro de uma pessoa que realmente é uma pessoa cristã, é o amor, é a característica marcante da presença de Deus. O segundo tópico da nossa lição, ele vai falar vivendo com responsabilidade, né? Vamos ler lá 1 João, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 3. Ele diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não sabemos o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Deus ele é perfeito, né, em sua santidade, ele é a própria luz, né, e ele deve ser o nosso padrão de referência, né, para nos inspirar a viver uma vida de santidade aqui na Terra. Na vida nós sempre procuramos referências, né, de pessoas que admiramos para que nós pudéssemos seguir o estilo de vida dessa pessoa. Em nosso meio familiar, né, pai, mãe, né, irmãos mais velhos, tias, né? Ou seja, pessoas que nós admiramos pelo que ela é, pelo que ela nos transmite de segurança, pelo que ela nos transmite de alegria. Essas pessoas acabam sendo referências para nossas vidas, né? E quantas pessoas ainda, né, buscam viver inspiradas, né, por artistas famosos, né, por modelos, né, cantores, jogadores de futebol, políticos, e até mesmo no meio evangélico, né? Quantos não admiram, não se espelham aí em cantores famosos, cantores gospels, né? Ou preletores, ou até pastores, né? Porque se sente atraído, né? Por aquilo que elas estão vendo, né? Por aquilo que elas presenciam, pela parte que é apresentado ao povo, né? E quantos caem em decepção quando veem os seus ídolos, né, que tanto admiram, cometerem erros, né, erros que qualquer pessoa pode cometer, mas como aquela pessoa,
né, ela tem ali uma referência, é um referencial, nós consideramos que aquela pessoa é perfeita. E quando essas pessoas falham, né, cai ali a nossa decepção, né, nós nos decepcionamos com essa pessoa. É por isso o apóstolo Paulo, né, ele diz lá na carta 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não está falando para nós imitarmos a sua vida, né? Paulo está dizendo, olha, sede meus imitadores, imite a mim como eu estou imitando a Cristo, ou seja, imitem a Cristo, né? Somente Cristo é o exemplo perfeito para nós seguirmos, né? É claro que nós não somos perfeitos como Cristo mas nós temos um modelo perfeito para seguir e com certeza não nos decepcionará. Seus ensinamentos, seu testemunho nos leva a percorrer caminhos justos, né? O caminho certo, né? Podemos destacar duas coisas nesse versículo, né, de 1 João, do capítulo 3, que nós acabamos de ler. Primeiro é que a nossa identidade moral e espiritual, que se perdeu lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, né? Essa identidade moral e espiritual será recuperada quando Cristo voltar, porque nós seremos transformados, né? João, ele traz uma palavra de consolo e esperança para aqueles irmãos, independente da situação, dos problemas que eles estavam passando, né, naquele momento, que todos eles seriam recompensados, né, por aquele período de dificuldade quando Cristo voltasse. Vamos lá para o nosso próximo tópico. Ele diz assim, vivendo conforme o padrão divino, né? Vamos ler 1 João, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6. Ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar o nosso pecado, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. João está combatendo ali o ensino do legalismo, né? Ensinado pelos judaizantes, que estava espalhado em todas as igrejas, né? Colocando que a observação da lei era a única forma de salvação, né? Desprezando ali por completo ali o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. João coloca de uma forma contundente, né, a autoridade espiritual de Jesus para perdoar os pecados e cumprir toda a lei, sem demagogia, sem fingimento, sem simplesmente querer viver um evangelho de aparência, né, um cristianismo de aparência, como era praticado ali pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei. Uma grande parte viviam assim, né, viviam uma vida de aparência, porque eles conheciam bem a lei, né, e procuravam mostrar-se diante da sociedade daquela época um status espiritual, né, diante daquela sociedade, para serem impressionados e para ser respeitado pelaquela sociedade. João, ele não coloca a lei como pecado, né? Isso é muito claro para o João, assim como o apóstolo Paulo também coloca isso de uma forma bem contundente lá em Romanos, né? Romanos capítulo 3, do versículo 30 ao versículo 31, né? Paulo também ele coloca dessa forma. Vamos dar uma lida lá no texto. Ele diz assim: visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. O grande erro que tanto Paulo como João está transmitindo é que as pessoas estavam querendo viver dentro de alguns padrões pré-estabelecidos para que eles pudessem ser mensurados, ou para que eles pudessem ser exibidos para aquela sociedade, demonstrando assim que eram umas pessoas espirituais, umas pessoas consagradas, né? E aí as pessoas levavam uma vida de puro fingimento, né? De puro satisfazer o seu próprio ego, né? Para que ela pudesse ter um status social diante daquela sociedade. Enquanto a fé, ela trata da legitimidade de uma vida consagrada, uma vida que cumpre as leis sem nenhuma demagogia. É isso que João está
transmitindo, tanto João quanto Paulo está transmitindo aos seus leitores, né? Amém? Nosso próximo tópico se encontra lá em 1 João, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8, né? João vai falar que devemos levar uma vida coerente, né? Vamos lá ler o nosso texto. Ele diz assim: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Como cristão, o pecado nos causa um grande desconforto, né? Quando nós nos conscientizamos que nós estamos errados, ou que nós erramos, ou que nós pecamos, né? Isso tem que nos incomodar, isso nos incomoda a vida, né? Acredito que você também, como eu, já perdi noites de sono por ter agido de forma errada ou de uma forma agressiva com outra pessoa, ou se arrependeu por não ter ajudado alguém no momento de dificuldade que aquela pessoa estava passando, né? Isso acontece porque o Espírito Santo age em nossa vida e o Espírito Santo incomoda quando nós estamos errados. A injustiça deve incomodar o cristão, deve nos incomodar, porque se não nos incomodar ver as coisas erradas ou a prática do pecado, então algo de errado está acontecendo, porque a justiça é uma das características do Filho de Deus. Amém? Para nós concluirmos a nossa lição, devemos entender que nós devemos andar em plena comunhão com Deus, não só com Deus, mas também com os nossos irmãos. E como Filho de Deus, né, nós devemos transmitir o caráter do verdadeiro cristão através do nosso viver diário, através do nosso testemunho, tendo sempre Cristo como a nossa referência. Amém? Que Deus abençoe a todos.